Queridos, abra por favor em Efésios. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. E como já sabemos sobejamente, o livro de Efésios nos mostra sobre cada equipamento desta armadura. Então, vamos ler Efésios 6, apenas os versos 14 e 15. Quantos querem vencer as suas batalhas espirituais? Você quer vencer? A primeira coisa, você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa vestir esta armadura. Você precisa entender que a sua luta não é contra seres humanos. Está aqui tudo no texto. Você precisa entender que cada equipamento deste faz parte de um contexto muito importante. Então vamos ler aqui o verso 14 e 15, que diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da... Pai, obrigado pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Fala ao coração do teu povo, fala ao nosso coração, Pai, porque sabemos que as batalhas não são fáceis, mas contigo, Senhor, cada uma delas nós vamos vencer. Muito obrigado, é a nossa oração no nome de Jesus, que você diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós usamos calçados normalmente para fazermos caminhadas que precisamos no nosso dia a dia. Quando você está em casa, é muito comum, obviamente nem todos, mas é muito comum você ficar descalço, né? Bem à vontade, você vai aqui e ali e tal. Mas quando você diz assim, eu vou sair, não é assim? Eu vou sair, você logo, dependendo de onde você vai, você coloca um chinelo, você coloca um tênis, ok? Aqueles que são perseverantes na caminhada, lá no calçadão, vai botar o seu tênisinho e pá, dá aquela andada. Tem aqueles que colocam um tênis e diz assim, pô, você vai caminhar? Não, eu botei o tênis porque eu gosto dele mesmo. Mas não caminha coisa nenhuma. Mas tudo bem. Mas aí quando você vai sair, vai vestir uma roupa social, você veste um sapato, você calça um sapato, enfim. Quando você vai sair, ok? Normalmente você pensa em qual calçado você vai usar. E na batalha espiritual, queridos, nós temos que estar muito bem calçados. Por quê? Porque batalha, você sabe que exige muito de nós. Por exemplo, quantos aqui já fizeram prova para concurso? Você já viu que quando você chega lá para fazer a prova do concurso, parece que você está numa batalha? Não é verdade? Você fica ali, ai, essa questão, como é que faz? Ih, deixa eu ver, parece que você entra numa crise tremenda, você entra numa batalha, e muitas vezes você, depois, ao ver algumas respostas suas, você vai dizer, puxa vida, eu sabia disso, marquei errado. Não é verdade? Você fica contrariado, você fica contrariada. Por quê? Porque quando você senta ali para fazer aquela bendita prova, você entra numa batalha sem par. Estou certo? Sim ou não? Sim. Ah, sim. Então, amados, tudo isso para dizer a você o quê? Que a nossa vida, ela é recheada de batalhas, seja numa área, seja em outra, e nós precisamos estar calçados, isto é, bem
cercados nos nossos pés, porque vamos precisar ir muito longe, vamos precisar andar, vamos precisar, enfim, fazer muitas coisas com os nossos pés. E esse utensílio, amados, tão importante da armadura espiritual, protege que os nossos pés não se fadiguem na inevitável caminhada que temos pela frente. Você sabe bem, qualquer calçado que você coloca nos seus pés, quando você calça, você diz, vou com ele assim mesmo. E quando você começa a dar alguns passos, você começa a se arrepender, dizendo, para que eu fui calçar este sapato? Né? Começa a apertar o joanete. Vocês não têm isso aqui, né? Começa a apertar o calo, começa a ficar bem difícil essa jornada, porque você simplesmente calçou um sapato apertado. E para você andar, fazer as suas atividades, você tem que estar bem confortável, né? Eu me lembro, amados, que eu fui num casamento há alguns anos atrás, e eu caí nessa besteira, fui calçar um sapato apertado. Eu já estava desesperado por duas coisas. A primeira pelo calçado e a segunda que o casamento atrasou 2 horas. Você já foi num casamento que atrasou 2 horas? Eu já fui num que atrasou 3. Amados, que coisa terrível. E quando você está bem confortável, tá legal. Mas e o pé? Quando seus pés estão apertados, você, meu Deus, parece que é uma eternidade. Então, amados, nas nossas batalhas, nós temos que escolher quais os calçados que vamos assim calçar, para que não nos aperte, para que não nos fadigue antes do tempo. E nesse texto você percebeu com certeza que o apóstolo Paulo associa as sandálias, isto é, os calçados, diretamente à proclamação do Evangelho da Paz. Diga, proclamação do Evangelho da Paz. Ora, o que isso me faz crer? Que eu só sei se estou vestido, que eu estou calçado com esse calçado da armadura de Deus, se eu estou preocupado com a proclamação do Evangelho da Paz. Eu quero fazer uma pergunta simples. Quantos esta semana falou de Jesus para uma pessoa? Uma apenas. Uma. Ai, que bom. Você acha importante isso? Hoje, rapaz, eu estava lá na Nextel. Aí entrei lá, rapaz, encontrei um jovem que estava me atendendo, meio duvidoso. Entendeu? Entenderam, né? E eu comecei a olhar para aquele rapaz e comecei a dizer assim, Senhor, eu preciso falar a tua palavra para ele. Aí quando nós terminamos, ele disse assim, vai com Deus. Eu apertei a mão dele e disse, Jesus te ama. Como ele estava no trabalho, não pude estender muito o assunto, mas olhei nos olhos deles e disse, Jesus te ama. Eu tenho que estar calçado. Por exemplo, os seus colegas de trabalho, você fala de Jesus? Seus colegas de faculdade, sabe que você está calçado com esse Evangelho da Paz? Os seus vizinhos sabem que esta parte da armadura está aí nos seus pés? Quando o apóstolo Paulo, ele fala, ele associa
Ele está falando, queridos, que nós devemos ter a nossa caminhada trazendo a nós o compromisso de evangelizar. Queridos, nós não podemos ser esquentadores de banco. Temos que falar para as pessoas que estão do lado de fora que há paz em Jesus Cristo. Você concorda comigo? Amém. Quer dizer, você concorda comigo e faz o que tem que ser feito? Algumas pessoas, às vezes eu estou fazendo qualquer coisa e diz assim, o senhor é evangélico? Eu digo, sou. O senhor é pastor? Eu digo, sou. Eu me lembro que um amigo meu disse assim, olha, não diz que você é pastor, não. Eu falei, como não? Eu não tenho vergonha, não. Pelo contrário, me sinto satisfeito de ser o que sou. Você é feliz de ser crente? Amém. Yeah. Então dê um sorriso assim. Que parece que alguém não tem muito essa felicidade. Não fala que você é crente. Como não, meu irmão? Calce este evangelho da paz, você tem que calçar ele. Acabou esse tempo de ser crente 007. Você conhece o crente 007? Eu conheci um irmão que ele me contou um testemunho. Puxa, eu queria ter conhecido essa figura. Ele trabalhou 10 anos numa empresa e ele ia para essa empresa com uma mala 007. O que ele carregava nessa mala? 2 coisas. Primeiro a marmita, depois a Bíblia. E ninguém sabia lá na sessão dele que ele era evangélico. E uma certa feita, uma pessoa, ele deu uma bobeira e abriu e viram a Bíblia dentro da pasta dele. Aí ele, você é crente? Aí ele, cala a boca, rapaz, não diz a ninguém aqui que eu sou crente, não. Ele disse, mas cara, eu também sou crente e tal. Ele disse, não, eu sou crente porta fora do trabalho, aqui dentro não. Tá bom para você? Então quer dizer, eu entro no trabalho, eu tiro o meu sapato. Não, deixei lá fora. Quando eu chegar lá fora, eu sou crente. O apóstolo Paulo diz, calçai com as sandálias do evangelho da paz. Você sabe o que diz Romanos 1:17? Quanto sabe? Se você não sabe, você vai saber agora. Por favor. Romanos, 1º capítulo. Diz aqui, 16. Você pode ler comigo? Você pode grifar este verso? Pode? Sim ou não? Porque, leia comigo. Não me envergonhe do evangelho. Vamos repetir isso? Não me envergonhe do evangelho. Diga mais uma vez. Não me envergonhe do evangelho. Isto é, o meu vizinho tem que saber, meu colega de trabalho, todos têm que saber a posição que eu tenho em Cristo Jesus. Vamos ler o que diz? Não me envergonhe do evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá
viverá pela fé. O Evangelho é a justiça de Deus. Se eu me calo em relação ao Evangelho, eu estou impedindo que alguém que está do meu lado receba a justiça de Deus. Você está entendendo? O nosso compromisso. Amados, pergunto de novo, você se considera calçado dessas sandálias? Isto é, você tem ido na direção de quem precisa ouvir as boas novas de salvação em Cristo Jesus? Em vezes temos mais disposição, preste atenção nisso, para fazermos coisas sem o mínimo sentido. Vamos fazer o quê? Vamos no shopping. Nada contra. Vamos fazer o quê? Vamos jogar videogame. Sem problema. Às vezes nós nos atiramos a estas e a outras coisas que não ata nem desata. E nos privamos de calçar essas sandálias tão preciosas que o amigo Jesus nos confiou. Inclusive vou dar uma sugestão, Ricardo, para um desses dias que vocês estiverem aqui em retiro, pega essa galera, vá lá para fora, com o folheto, quem passar vai saber que Jesus Cristo é o Senhor na vida de cada jovem. Amém. Uma sugestão que eu dou. Então, amados, nós temos que fazer valer o nosso compromisso. Nós achamos muitas vezes que Deus tem que ter compromisso com a gente. Deus tem que me abençoar. Mas nós temos feito a nossa parte? Temos sido fiéis nesta aliança? E o que custa convidar alguém para vir à igreja? Custa alguma coisa? Sim ou não? Pode te custar um não. O não já está garantido. Agora cabe-nos buscar o sim. E te conforto dizendo que o nosso Deus, diga o meu Deus, é o Deus do sim e do amém. Diga de novo, o meu Deus é o Deus do sim e do amém. Segundo aos Coríntios. Ou será que eu vou achar? Achei. Primeiro capítulo. Olha que coisa linda, mas você ama a palavra de Deus? Segundo aos Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do verso 16. Paulo está contando aqui a sua experiência evangelística. Ele diz assim: em minha ida à Macedônia e voltar a vocês, vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço os meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, e diga amém se você crê nisso, nossa mensagem a vocês não é sim e não. O que Jesus disse? Que a sua palavra seja o quê? Sim, sim, não, não. Por quê? O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Olha como o apóstolo Paulo é coerente. Pois o Filho de Deus, verso 19, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano, pregado no sentido de anunciado, né? E Timóteo, eu estou aqui, ó. E ele diz, não foi sim e não, mas nele sempre houve o quê? Sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus,
tantas têm em Cristo o quê? Sim. Glória a Deus. Por isso, por meio dele, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Até aqui. De Cristo tem o sim e o amém. Então, queridos, pregue o evangelho. O sim e o amém vem de quem? Ok. E eu, tendo que concluir esta breve palavra, digo a você o seguinte. Existe uma expressão que usamos que diz assim: preciso me calçar. Ou preciso estar calçado antes de fazer tal e tal coisa. Você já ouviu essa expressão? O que isso significa? Significa se precaver, se guarnecer, assegurar-se de que o que vai ser feito não sofrerá solução de continuidade por conta de alguma falta. Termino dizendo que tem muitas coisas na nossa vida que sofrem de solução de continuidade. Que é isso, pastor? Vamos fazer isso? Ah, vamos. Posso contar com você? Pode. E na hora de contar, cadê? Tira o time de campo. Agora pense comigo. Digamos que quando você fosse contar com Deus, Ele tirasse também um time dele de campo. O que seria da gente? Fala para mim. Você não estava com um problema sério? Então, queridos, vamos entender que nessa aliança que temos com Deus, nós não temos uma aliança com Deus? Amém. Nós também cumpramos a nossa parte, não é isso que a gente aprende no Casados? Numa aliança, os dois têm compromisso. Não existe aliança só que um faça. Todos os dois têm compromisso numa aliança. O marido tem o seu compromisso, a mulher tem o seu compromisso, e nós, como servos e servas do Senhor, temos compromisso com Deus nesta aliança. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vem aqui à frente, por favor, e chorar por você. Coloque sua mão em direção ao seu coração. Senhor querido, precisamos calçar mais esta parte tão importante desta armadura espiritual. Nós temos falado muito menos do Senhor do que precisávamos falar. Mas que a partir de hoje, Senhor, nós calcemos esta sandália com muita honra, com muita determinação, e possamos declarar para todos que sabem ou que não sabem, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e também é Senhor da vida desta pessoa que possa abrir o coração para Ele. Muito obrigado, Senhor. Eu tenho o maior prazer de declarar o que sou e que todos aqui, porque isto faz parte desta armadura. Talvez os pés dos meus irmãos estejam desguarnecidos, não estejam calçados, não estejam preparados para a proclamação, para a sua vida, porque pouco ou nada tem falado do Evangelho. Senhor, este é um compromisso de todos nós. Não é um compromisso apenas do pastor, mas um compromisso da igreja num todo. Pai, e eu quero declarar pela minha fé o teu anjo trazendo um calçado especial para cada pé específico, porque também há várias maneiras da gente evangelizar, e num outro tempo a gente vai estar ministrando sobre isso, mas que calce. Temos uma maneira que é sem igual, a nossa boca. E temos uma outra maneira,
contando o que o Senhor fez na nossa vida. Por isso, Deus, eu abençoo esse teu povo com essa preparação do Evangelho da Paz, com esse calçado importante para a igreja caminhar firme. Em nome de Jesus, você pode dizer glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Dê um abraço nesse seu irmão e diga, ó, temos esse compromisso com Jesus, amém? Deus te abençoe.